Buenas chicos, hoy entonces vamos a trabajar una nueva unidad que habla sobre polémica. Mira, como en portugués la palabra se habla como en portugués, solamente lo que cambia aquí es la acentuación. Para empezar esta unidad, chicos, vamos a trabajar con un contenido gramatical. Siempre empezamos así, ¿verdad? Y son los conectores discursivos. ¿Qué son estos conectores? Son algunas palabras que nos permiten ordenar ideas y argumentar, tanto en la lengua como hablada como en los textos escritos. Entonces, algunas palabras que utilizamos entonces para en una discusión o en un texto escrito en el que haya que argumentar algo, entonces utilizamos estas palabras que son conectores para ordenar estas ideas. Para organizar as ideias, para montar melhor uma argumentação, existem algumas palavras que nós chamamos de conectores discursivos que vão melhorar isso aí na nossa fala e na nossa escrita. Então, vamos lá. Aqui, eu separei, tá separado de acordo com algumas funções, tá? Essas palavras. Não precisa decorar exatamente para que serve cada uma delas, porque vocês vão perceber, porque elas são um pouco parecidas com o português, a função. Mas aí eu separei para vocês entenderem num primeiro momento. Então, vamos lá. Ordenar o discurso. Então, ou seja, uma frase... São frases que vão organizar um discurso, separá-lo mesmo por parte. Quando vocês começam um discurso, muitas vezes você fala, primeiramente, não é? Ou vocês vão falar assim, e por último, ok? Então, essas palavrinhas, por último, primeiramente, são palavras que organizam o discurso de vocês em algumas partes. Em espanhol, temos aqui algumas palavras. Eu vou ler cada uma delas devagar, tá? Eu não vou dar um tempo para vocês repetirem exatamente depois de mim, mas depois que eu terminar essa primeira parte aqui, vocês podem pausar o vídeo e ler, então, para vocês praticarem, ok? Eu vou ler, então, vamos lá. Antes de nada, então, ou às vezes eles vão dizer assim, antes de nada, ok? Quando você começa um discurso. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em último lugar, por um lado ou por outro lado, ok? Então, quando vocês vão falar por um lado, e vocês vão ver como é importante ver essas palavras, esses conectores discursivos. Por outro lado, vocês vão ver que não precisa decorar a função, porque ela se mostra com a própria palavra. Entenderam? Então, vocês vão organizar também um discurso dessa forma. Por último, para empezar, a continuação. Então, esse a continuação é bastante usado assim, quando você está falando, olha, geralmente se você faz uma fala em público, você fala assim, bom, então hoje nós trataremos disso, 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 não é? Então, para vocês organizarem, vocês falam, em primeiro lugar, trataremos do tema das políticas públicas. A continuação, vamos a hablar um pouco acerca das eleições. Entenderam? Então, na continuação, em seguida, ok? Depois aí, primeiro, depois, luego, são outras palavras também que vocês usam para essa explicação, para essa organização do discurso. Finalmente, quando vocês falam assim, então nós trabalharemos isso, depois esto, luego aquele outro, a continuação e finalmente la conclusão, tá? Depois aqui, para terminar, então também outra forma aí de falar aí do final do discurso de vocês ou da fala de vocês. Daí pode ser escrita ou falada. Uma introdução, por exemplo, de um trabalho que você vai ter que colocar lá de um trabalho escrito. As coisas que você fez, por isso que a conclusão geralmente é a introdução, perdão. A introdução geralmente é escrita depois, porque aí você vai dizer o que é que foi feito nesse trabalho. A introdução não serve para apresentar o seu trabalho para as outras pessoas. Então, você pode usar todas essas palavrinhas aí nas introduções, tá? Introduções de trabalho. E aí você vai falar, é em primeiro lugar, ou é no primeiro capítulo. E finalmente, depois, hacemos uma análise, ok?
E, então, aqui para introduzir um tema. Então, aqui eu não estou falando da introdução de um trabalho, onde o trabalho é apresentado. Eu estou falando para introduzir um tema, para começar um assunto, ok? Um tema específico ali. Então, eu vou dizer, enquanto a... Em português, eu diria assim, quanto a. Então, quanto a este tema, falaremos mais tarde. Em espanhol, enquanto a. Enquanto a este tema, trataremos mais tarde. Bien? Outra palavrinha aqui, com relação a. Com respeito a. Então, muitas vezes está falando de alguma coisa e aí você vai falar de uma outra e você diz, com respeito a isso. Então, aí você começa a falar dessa outra coisa. É a forma de introduzir esse outro assunto, esse outro tema em um discurso, seja falado ou escrito. Por outra parte, em relação com, por lo que se refere a, também outra forma, e acerca de. Acerca de, sobre isso, também é interessante usar, ok? Sim? Então, aqui, para introduzir o tema. Para añadir ideias, para adicionar mais ideias. Então, quando você está fazendo lá um discurso ou uma fala, e você precisa adicionar alguma outra questão, alguma ideia. Além disso, né, em português nós diríamos, por exemplo. Então, aqui, además, que é o além disso, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, así pues, ok? E aqui, aclarar ou explicar. Então, quando você está falando e percebe que, olha, eu preciso então explicar isso um pouco melhor, esclarecer, aclarar. Então, você vai utilizar alguma dessas palavrinhas aqui, dessas frasezinhas. Es decir, quer dizer, tá? Ou seja, que é o ou seja, isto é, tá? Então, você faz uma explicação e fala, isto é. E aí você explica de uma forma mais simples, às vezes. En efecto, conviene subrayar, então convém destacar. Dicho de outra maneira, então dizendo de outra forma. Em outras palavras, ou con esto quero decir. Então, às vezes é preciso fazer isso. Você, principalmente quando você dá aula, às vezes você fala as coisas com uma linguagem um pouco mais técnica, né, independente da área. E aí, depois você vai explicar de um jeito um pouco mais simples, porque nem sempre os alunos entendem as coisas da mesma forma, todos os alunos, né? Não necessariamente de uma forma mais simples, mas talvez com outras palavras. E aí você precisa usar um desses conectores para fazer essa mudança, para fazer essa explicação novamente de outra forma, ok? Então, aqui há alguns exemplos de frases, mira. Antes de nada, me gustaría darles las gracias a todos los que aqui se encontram. Então, isso é muito comum, né, em fala pública, você agradecer antes mesmo de começar a falar o seu tema. Então, uma forma de fazer isso é darles las gracias a todos los que aqui se encontram, los que aqui estão, ok? Outro exemplo que nós temos aqui. Com respeito ao tema de los peces, quero empezar com uma leitura. Então, com respeito a esse tema dos peixes, eu quero começar com uma leitura. É isso. Temos que chegar a las 8 e, además, levar todo o equipo. E, além disso, levar todo o equipamento. Ok? E aqui, está enfermo, é decir, não viene hoje a trabalhar. Então, eu digo, está enfermo. O que eu quero dizer com isso? Que hoje ele não vem trabalhar. É uma explicação. Tudo bem? Sim? Então, esses conectores não são difíceis de utilizar, né? Nós usamos utilizamos frequentemente em português, tá bom? Então, vamos lá. Mais conectores. Exemplificar. Então, para dar exemplos, nós usamos o mais comum, por exemplo, concretamente, em concreto, em particular. Pongamos por caso. Então vamos ver aqui caso a caso. Pongamos por caso. Ok? Para introduzir uma opinião personal, então vocês estão lá falando sobre algum assunto.
um assunto e aí vocês estão falando dele de uma forma didática. Olha, um autor diz isso, outro autor diz isso, e aí vocês querem dizer, mas eu concordo com esse, ou pra mim, vocês querem dar opinião no meio dessa conversa, dessa aula, o que seja, ou desse texto escrito. E aí vocês podem usar algumas coisas que expressam opinião pessoal. Para mim, en mi opinión, yo creo que, a mi entender ou a mi parecer, no meu entendimento, né, seria mais ou menos isso, a mi juicio, según mi punto de vista, bem parecido, né, segundo o meu ponto de vista, personalmente, olha, pessoalmente eu acho que não é assim, personalmente creio que não é assim, tá? Ou então o considero que, quando você utiliza esses conectores, então as pessoas já vão entender que isso é sua opinião, tá? Indicar hipóteses. Então você levanta hipóteses muitas vezes, né? Você vai falar sobre algo e aí você vai falar, olha, dessa forma eu acredito que é possível, que provavelmente. Então em espanhol também usamos essas palavras. Es posible, es probable, probablemente, posiblemente, a lo mejor, quizás, tal vez. Essas três palavras aqui, as últimas, né, significam a mesma coisa, significam talvez em português, ok? E aqui o S está entre parênteses porque tanto faz. Vocês podem dizer quizá ou vocês podem dizer quizás, ok? Por último, indicar oposição ou contraste. Então, aqui vocês vão dizer assim, ó, vocês estão fazendo algo que não está de acordo com o que você estava falando antes. Então, se é um texto de vocês expõem uma situação e dizem isso é assim, mas pode ser que as coisas sejam um pouco diferentes. Então, um contraste aí também entre uma coisa e outra, ou também para vocês discordarem de alguém. Então, essas palavras são pero, que é o mas, né, é adversativo, já indica isso. Por el contrário, então o contraste de uma coisa e outra, olha, isso é assim, e essa outra, pelo contrário, é de outra forma. Aunque, que nós vimos já essas aulas atrás, né, que é o ainda que, mesmo que. Sin embargo, que é o no entanto, tá? Apesar de, o apesar em espanhol é separado mesmo, então separado aqui. No obstante, en cambio, al contrário, tá? Ok? Então, esse aqui, en cambio, também posso dizer assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, minha irmã, en cambio, é uma pessoa assim, bastante nerviosa. Tá? Minha irmã, ao contrário, é mais nervosa, ok? Bueno, perfecto, chicos. Entonces ahí, más conectores para vosotros. Vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. Es importante cerrar bien las puertas, en particular si salimos e não há nadie mais en la oficina. Então, aqui ele dá um exemplo, olha, em particular numa situação dessa, por exemplo, em uma situação dessa. A mim me parece que isso é algo importante para nossa segurança. Então, aqui eu expressei uma opinião. É possível que alguém não tenha as chaves todavia. Então, aqui eu vou levantar uma hipótese. Olha, pode ser que alguém aqui do escritório não tenha a chave. Isso deve estar listo esta tarde. Aunque haya alguém de vacaciones, é necessário que se le haga uma chave. Então, eu digo assim, ó, mesmo que alguém esteja de férias, é preciso que alguém faça essa chave. Mesmo assim, ainda assim. Então, eu falo de um impedimento, como nós vimos, né, com esse aunque, e aí eu dou uma solução, mas mesmo assim é preciso fazer, ok? E por último, agora sim, a última parte de los conectores para indicar consequência. Então, quando nós indicamos a consequência de algo, até uma conclusão de trabalho ou de fala, nós podemos utilizar esses conectores. São eles, vamos lá. Por esto, por tanto, en consecuencia, por consiguiente, como resultado, por lo cual, de modo ou de maneira que, de aí que, ok? Então, são palavras que nós utilizamos para conclusões e também consequências.
Para indicar a causa de algo, palavras muito comuns, muito parecidas ao português. Então, a causa das coisas. Por quê? Já que, como. E como ele fez isso, aconteceu isso, né? Puesto ou dado que. Em português também nós usamos bastante o posto que, né? A causa de, devido a, visto que, vale? Pois bem, para resumir, então aí vocês vão falar, às vezes no final da fala você retoma tudo que foi dito e faz um breve resumo, ou às vezes mesmo vocês precisam escrever sobre isso. Então os conectores, em resumen, em poucas palavras, para resumir, em suma, globalmente, en definitiva, ¿vale? Y los conectores, entonces, que son usados para concluir ou terminar novamente. Esses aqui de consequência, muitas vezes são usados em conclusões também, como eu falei, tá? Mas aqui, então, nós podemos falar aqui para concluir ou terminar uma fala, especificamente, ou algo escrito, em conclusão, para finalizar, para terminar, para concluir, por último, em definitiva, em resumen. Então, muitas vezes as palavras os conectores podem ser usados com mais de um sentido, não é? Então, olha aqui o en resumen para resumir e também para concluir ou terminar. Como eu falei, muitas vezes no final de uma fala você retoma tudo que foi dito de uma maneira mais enxuta, tá? Ok? Então, vamos lá. Aqui, alguns exemplos. Não podemos retrasar-nos, de modo que hace falta salir a las 7. Então, por isso, né? Ele não vai porque tem que cuidar a seu filho enfermo, né? A causa dele não ir. Em poucas palavras, quero que os quedeis hasta mais tarde. Então, resumindo, é isso que eu tenho vontade. Para finalizar, pido que deixeis vuestros números de telefone. Então, quando eu termino a fala, concluo a fala, eu peço algo para a plateia, por exemplo. ¿Ok? ¿Sí? Chicos, entonces hoy vamos a practicar con muchos ejercicios los conectores. El primer ejercicio pide que vosotros subrayéis, então que vocês destaquem aí qual é o conector adequado nesses casos aqui. Lembrem-se, sempre tem aqui um barra outro, vocês precisam escolher um dos dois. Aqui também. Um barra outro, então incluso barra es decir. Qual desses dois vocês utilizariam, tá? Então agora eu peço que vocês pausem o vídeo, façam primeiro esse exercício 1. Vocês têm aí o material em PDF ou se vocês imprimiram esse material também é legal para fazer os exercícios, tá? Então pausem, façam e voltem depois para corrigir. Vamos lá. Perfecto, chicos. Entonces ahora vamos a corregir este ejercicio. La letra A, entonces yo destaco aquí para vosotros el incluso. Esse é o correto. Então a frase correta é a seguinte. En esa tienda puedes encontrar de todo, incluso productos típicos de tu tierra. ¿Ok? La letra B también es incluso. Então, ahora estoy mejor. Gano bastante para pagar el piso, comer fuera e incluso puedo ahorrar. Então, inclusive, eu posso economizar. Después, aquí la letra C, yo voy a decir sin embargo. Entonces, creo que es una buena escritora. Sin embargo, no puedo acabar ninguno de sus livros. Ok? Então, ela é uma boa escritora, no entanto, eu não consigo acabar nenhum de seus livros. Después, la letra D es además. No saldré más con Felipe. Es un poco autoritario, egoísta y además solo habla tonterías. ¿Vale? Después, la letra E, yo destaco sin embargo. Y la frase correcta, entonces, no lo entiendo. Lucía es una pesada y sin embargo a alguna gente le parece encantadora. Então, ela é assim muito chata e, no entanto, para algumas pessoas, ela é encantadora. Y la letra F, es decir. Aquí solo se pueden matricular los adultos, es decir, los mayores de 18 anos. Então, é uma explicação. Quer dizer,
os maiores de 18 anos. Então, ele explica o que é que são esses adultos, ¿ok? Sí. Y chicos, ahora tenéis un ejercicio que é um pouco largo, é um exercício um pouco longo. Vocês têm um texto aí, aqui eu dividi em várias partes esse texto, eu dividi aqui ó, em 1, 2, 3, 5 partes, tá? Em 5 slides aqui o texto. E vocês têm que ir preenchendo com essas palavras que eu coloco aqui, que às vezes são conectores, às vezes são palavras de chamar a atenção do outro. Esse texto são 2 bichos de estimação, 2 gatinhos conversando, não são 2 pessoas, tá? Então, aqui Dante e Virgílio. Então, são o nome desses 2 animais. E eu quero que vocês completem de acordo com essas palavras que estão aqui em cima. Vejam que, ó, vou passar aqui o slide. Em cada um deles, eu coloco as palavras desse próprio slide. Vocês vão ter o material de vocês aí, então, em PDF, para vocês lerem e irem completando já o texto inteiro, tá? Então, vocês vão ter que pausar o vídeo e ler aí no PDF ou no material que vocês imprimiram todo o texto e vão preenchendo aos poucos com essas palavras que tem aí, ok? E aí, no final, eu vou corrigir com vocês, beleza? Então, vamos lá. Podem pausar o vídeo e, então, fazer esse exercício. Vale, chicos, entonces ahora yo voy a corregir. O que eu vou fazer? Eu vou preencher slide por slide e depois que eu tiver preenchido e corrigido tudo, eu volto e leio com vocês, então, o texto, tá? Ok? Então, vamos lá. Primeira parte aqui, nós colocaríamos um pues, depois o oye, depois nós colocaríamos según parece, después ponemos aquí el ya y después el no, ok? Então, essa é a correção da primeira parte. Pues, oye, según parece, ya y no, ok? Então, já eu leio o texto com vocês. Vamos corrigir primeiro. A segunda parte aqui, empieza que por una parte. Después, sin duda. Después utilizamos claro. Después, incluso. Utilizamos también en fin. E, por ejemplo. Ok? Então, a segunda parte, as respostas. Por una parte. Sin duda, claro, incluso, en fin y por ejemplo, ¿vale? La tercera parte del texto, entonces, por otra parte. Después utilizamos aquí, por cierto. Después, además. Utilizamos también de todos modos. Y utilizamos el a. E utilizamos el de hecho, que é o de fato, tá? Em português. Tranquilo? Sí. Tenemos aquí la otra parte, entonces, que era ya. Después, en cualquier caso, después, pues, utilizamos aquí también total, utilizamos el así que, y utilizamos el encima, ¿vale? Entonces, la cuarta parte, ya, en cualquier caso, pues, total, así que y encima, ok? Esse encima quer dizer ainda por cima, ok? E por último aí, entonces, tenemos el bueno,
Tenemos el por eso. Tenemos también de todas maneras. Tenemos aí por lo que. E temos el bueno novamente. Então, aqui, além dos conectores, nós temos também as palavras que nós usamos para chamar a atenção de alguém, um diálogo, enfim. Então, como eu falei, nós temos aí dois gatinhos, dos gatos, dos mascotas. Mascota é bicho de estimação, hablando. Eu vou ler a conversa só para vocês verem mais ou menos como é que fica. E depois vocês podem ler, fazer a leitura, novamente desse diálogo para praticar um pouco, então, a pronúncia de vocês. Vamos lá. Hola, Virgilio, ¿cómo ha ido el día? Pues bastante ajetreado, ¿y tú? Ni me lo preguntes, horrible, he tenido un día de perros. Oye, um pouco de respeto. Então, aqui o Virgilio é um cachorro, um perro. E Dante é um gato. E daí o Dante vai falar assim, eu tive um dia de cão. Ele vai falar, respeito, por isso, tá? Então tá. Oye, un poco de respeto. Lo siento, es que me encanta esta expresión. Bueno, ¿qué te ha pasado? Cuando me he despertado esta mañana, ya no había nadie en casa. Según se parece, se habían ido muy temprano a trabajar. Ya, pero esto es algo normal, ¿no? Sí, por una parte, pero que se hubieran ido tan temprano y sin que me hubiera dado cuenta, me preocupaba bastante. Sin duda es algo que preocuparse. Sí, así es, claro, me alegraba tener toda la casa para mí, poder jugar y dormir en la cama e incluso destrozar un poco esta planta odiosa que tenemos en el salón. En fin, poder hacer lo que me diese la gana. ¡Qué suerte! A mí, por ejemplo, me gustaría que me dejaran en paz, aunque sean unas horitas. Então, aqui eles estão conversando sobre quando os donos saem de casa, o que eles gostariam de fazer. O gato conta esse problema de que, saíram muito cedo e ele não percebeu. E o problema não é eles terem saído. O problema é que ele não percebeu. Então, vamos lá. Pero, por outra parte, me di cuenta de que en mi bol no había comida, na minha vasilha, né? No meu bol. Por cierto, tengo un bol nuevo, ¿lo sabías? Uno muy bonito, de color azul y además lleva mi nombre. Ah, ¿sí? De todos modos, si estaba vacío, para poco te iba a servir. Ja, muy gracioso, ¿ah? Era la primera vez que se les olvidaba darme de comer por la mañana. Pero, de hecho, el bol de agua estava lleno. Então, ele estranhou, ele falou, mas daí a minha vasilhinha de comida estava vazia, mas a minha de água estava cheia. Então, eles lembraram de colocar água e não a comida. Menos mal, ya fue un despiste, fue un descuido, ¿no? Eso creo. En cualquier caso, me quedaba un último recurso. ¿Cuál? Pues salir a cazar. Si no me dejan comida, ¿qué quieres que haga? Total, ¿y qué tal fue la caza? Fatal. El pájaro ese que te enseñé el otro día seguía en el árbol, ahí cantando, pero cuando estaba a punto de atraparlo, se echó a volar y me caí. Así que me quedé sin comer y encima con un chichón tremendo. Então, aqui ele vai falar... Perdão. E aí, para terminar, né? Ha, ha, ha. A risada é com J. Lembra que o J faz esse som? Ha, ha, ha. Que divertido. Pero tu tienes 7 vidas. Então, o gato fala que não tinha comida, então ele preferiu caçar. Não é? E aí ele fala que não deu certo, ele foi pular no passarinho, o passarinho voou e ele acabou caindo. E aí o cachorro ri e fala, mas você tem 7 vidas. Bueno, ¿sabes lo mejor de todo? No, dime. Que después va y me encuentro con Mercedes, mi vecina, y me cuenta que había visto la ventana abierta y que por eso había entrado, y como tenía hambre se zampó toda mi comida. La muy glotona. Increíble. De todas maneras, no es para tanto. Cuando vinieron mis dueños y me vieron así, me pusieron ración doble, por lo que comí un montón. Bueno, la historia no ha terminado tan mal. Me alegro. Entonces aquí se termina la historia contando que la vecina, que también una gata, ha visto ali que tenía comida, então viu que tinha comida, aí ela entrou pela janela, ok?
Bom, essa história é um pouco engraçadinha entre animais conversando, mas para que vocês pudessem praticar um pouco, então, esses conectores em um diálogo e também utilizar essas palavras de chamada de atenção em um diálogo. Oye, pues, bueno, escucha, tá? Então, são palavras que na fala, no dia a dia, é muito comum que se utilizem, ok? Vale, chico, pues entonces nos vemos la clase que viene. Espero que leáis otra vez los textos de hoy y, si posible, entonces hacer este ejercicio tranquilamente una otra vez, ¿vale? Para practicar aún más. Nos vemos. Hasta luego.